Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida com uma pergunta para você que está nos assistindo nesse momento. Você já notou alterações na cor do seu esperma ou do esperma do seu companheiro? Se a resposta for sim, e se essa cor for avermelhada ou achocolatada, então é melhor procurar um urologista. A alteração na cor do esperma, geralmente branco, pode ser decorrente da hemospermia, que é a presença de sangue no esperma. Muitos homens ficam apreensivos quando notam que o esperma apresenta sangue sem motivo aparente e sem que haja qualquer sinal de ferida externa no pênis. Para falar mais sobre este assunto, hoje nós estamos recebendo o parceiro do programa Estilo de Vida, o urologista Ítalo Cortez. Doutor, seja bem-vindo, bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vindo novamente. Um tema que realmente requer uma atenção do público masculino, porque nesse momento, inclusive, surgem inúmeras dúvidas, tanto da mulher quanto do homem, na verdade, tanto da sua companheira. Agora, doutor, nossa primeira pergunta é falando o que é esse sangue no esperma, que, por incrível que pareça, já existe uma complicação na questão dos termos, né? Isso. Pode ser hemospermia, mas como outros também, né? Sim. Então, para você que está em casa nos assistindo e tem essa dúvida, a gente veio hoje para falar um pouquinho sobre hemospermia. E a hemospermia, ela é pouco frequente. Graças a Deus, a incidência é próximo de 1% na população masculina. Então, é uma quantidade de pessoas que vai ter que é mínima. O problema é que, quando existe, a pessoa fica muito apreensiva, né? Então, fica um pouco assustada por ver que no esperma está vindo uma quantidade de sangue. E não sabe se esse sangue é um sangue proveniente dele mesmo, do homem, ou se esse sangue é proveniente da mulher. Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar diferenciar isso para o paciente. E a denominação, ou seja, a definição, como você me perguntou, existem 4 termos técnicos que a gente pode denominar para aqueles pacientes que têm o sangue no esperma. Então, o primeiro deles é hemoespermia, ou hemospermia, tudo junto, e o outro é hematoespermia, ou hematospermia, tudo junto. Então, esses 4 termos, eles definem a quantidade, definem quando o paciente tem sangue no esperma. O esperma, como você já falou, ele é branco, no máximo um amarelo muito claro, né, dependendo da quantidade de líquido que o paciente bebe e da quantidade de relações que ele tem por semana e até por mês, porque isso, quanto mais relações ele tem e mais se produz o esperma, a tendência é que ele fique mais branco e com uma consistência mais fina. Quando ele tem uma relação num espaço de tempo muito longo entre uma relação e outra, ele fica mais concentrado, mais viscoso e às vezes é um pouco mais amarelado. A diferença é que, quando o esperma estiver com sangue ou achocolatado, aquele esperma mais escuro, isso tem alguma alteração. E aí você deve procurar um urologista. Agora, existe alguma forma de diferenciar se esse sangue é proveniente da mulher, da sua parceira, ou do homem? De que forma a gente pode fazer isso? Sim, isso é fundamental para esclarecer, porque assim, às vezes o homem e a mulher têm relação no final da menstruação da mulher, ou até durante a menstruação, né? Existem parceiros que isso não gera problema. Então, a gente precisa definir se o sangue, na realidade, é um sangue proveniente do homem ou se ele é proveniente da mulher. Existe o teste do preservativo, né? Então, para aqueles casais que não fazem uso de preservativo, nesse momento é importante você fazer o uso do preservativo. E aí, se o sangue for proveniente do restinho da menstruação, ou se for proveniente de um sangramento do colo do útero, enfim, a gente vai ter o sangue pela parte externa do preservativo. E se ele tiver com sangue no esperma, ele vai acumular dentro do preservativo. Então isso é simples de fazer, o casal pode fazer isso em casa mesmo, ou fazer uma masturbação. Então o homem faz a masturbação, ejacula num recipiente, um recipiente pequeno, claro, onde ele possa ver se nesse sangue, se nesse esperma tem sangue, e aí a gente vai esclarecer se o sangramento é do homem ou se o sangramento é da mulher.
Agora, doutor, existem 2 tipos de hematospermia, né? Quais são esses tipos? Na realidade, ele pode ser classificado aí numa hemospermia que é infecciosa ou traumática, né? Existem até mais classificações, onde a gente pensa também naquela classificação dos tumores da via genital ou da via urinária. Eu gostaria que colocasse a primeira figura, só para a gente relembrar um pouquinho a anatomia do homem, para mostrar que existe um pouco uma diferença entre o homem e a mulher. O homem, ele ejacula pelo mesmo canal que ele urina. Então, nessa imagem, a gente consegue perceber. Esse recipiente grande é chamado de bexiga urinária. Então, aí é onde fica a urina que é produzida pelos rins. Aqui atrás existem as vesículas seminais, que são os locais onde são produzido um líquido chamado líquido seminal. E nesse Y aqui no meio é onde vai ter a comunicação entre a via urinária, né, justamente com a via genital do homem. E isso é que vai fazer um pouco de confusão no momento em que o homem está ejaculando ou que ele está urinando, e aí a gente pergunta, existe diferenciação entre sangramento na urina e sangramento no esperma? Sim. Um é chamado de hematúria, que é o sangramento na urina, e o outro é chamado de hemospermia, que é o sangramento no esperma. Como o homem ejacula e urina pelo mesmo orifício, que é chamado uretra, que é esse canal, e ele se junta na altura mais ou menos da próstata, que é essa glândula, então isso gera um pouco de confusão para o homem. Bem, dessa forma, a gente pode classificar, então, a hemospermia em hemospermia por origem infecciosa, né, que são as infecções, que a grande maioria das vezes acontece, a hemospermia por trauma, né, que seriam as traumáticas. Então é comum na adolescência ou alguns tipos de esportes você traumatizar a região do períneo. E essa região do períneo é quando o homem cai com as pernas abertas, por exemplo, no cano da bicicleta, ou quando ele está montando a cavalo, e ele tem aquele trauma com as pernas abertas aí na sela do que ele está montando a cavalo, ou um acidente de trânsito, onde ele bate com o períneo na região do tanque de combustível da motocicleta. Então tudo isso vai gerar um problema que é chamado de hemospermia e também pode gerar a hematúria, que seria o sangue na urina. Existem as causas, só para complementar, existem as causas traumáticas e aí vão ter as causas tumorais. Essas causas tumorais, por sorte, elas são em menor quantidade. Então, apenas 3% dos homens que têm hemospermia, ou seja, sangramento dentro da urina, vão ter tumores na via genital. E esses tumores podem ser da próstata, ou das vesículas seminais, ou da uretra, em qualquer área que esteja sendo formado o sêmen. Agora, doutor, esse sangue, em alguns casos, pode não ser visto a olho nu, ou só microscopicamente? Sim. Em que casos isso acontece? Porque a gente falou a respeito do teste da camisinha, né, do preservativo. Exatamente. Que esse sim é visto a olho nu. Só que em pouca quantidade, quando ele se mistura com a substância realmente do esperma, ele não é visto. Nesses casos, o que deve ser feito? Apresenta algum sintoma? Normalmente, quando o paciente tem uma hemospermia e que não tem quantidade suficiente para ficar macroscopicamente visível, a gente só vai detectar através do exame chamado de espermograma. O exame de espermograma, a gente avalia o homem que quer fazer a sua avaliação da fertilidade, ou seja, para saber se ele pode ser pai, se está tudo bem com a questão da quantidade de esperma, da qualidade do esperma. Então isso é importante. A gente já citou em outros momentos que é importante que o homem, desde o nascimento até o seu falecimento, faça consultas periódicas com o urologista. É claro que todos os anos não se faz espermograma no homem durante a sua avaliação, mas na parte da adolescência e adulto jovem, ou aqueles exames pré-nupciais antes de casar, a gente pede o espermograma. E se ele tiver uma quantidade muito pequena de sangue dentro do esperma, através da avaliação do espermograma, que se faz com um microscópio, a gente consegue ver se tem alterações com coloração de sangue. Isso não é muito comum, para ser bem claro, é muito mais comum
você ter uma hematúria microscópica, que é a quantidade de sangue na urina em pequena quantidade, do que você ter uma hemospermia microscópica. Mas está definido na literatura, isso existe, e a gente precisa fazer o exame para deixar mais claro para o nosso paciente. Agora a gente já falou a respeito das suas causas, origens. Agora, quem pode ter a hemospermia? Existe uma faixa etária que é mais comum? Sim, é mais comum na faixa etária dos jovens. Então, abaixo de 37 anos é onde acontece mais de 50% dos casos de hemospermia. Tá? Isso se dá por infecções, então o jovem ele tem muito mais relações sexuais do que as pessoas idosas, e aí com isso, como a infecção é a maior causa da hemospermia, ela está mais presente no jovem. Então, assim, se você que está em casa, está nos assistindo, tem essa queixa, tem esse problema, procure seu médico, faça uma avaliação, faça seus exames e vão tentar tratar esse problema. Na grande maioria das vezes vão ser problemas inflamatórios ou infecciosos, o que deixa você mais tranquilo e o médico também. Então não fique ansioso e não tente se automedicar. Procure um urologista para fazer o seu tratamento. Agora, a hemospermia pode ser, de repente, os primeiros sinais de um câncer de próstata? Pode. Numa menor quantidade de vezes, o câncer de próstata pode dar sangramento no esperma. A gente já sabe que é o seguinte, o câncer ele é uma doença silenciosa. Então, na maioria das vezes, no estágio inicial, ele não gera sintomas. Então, é por isso que deve ser feita a avaliação a partir dos 45 anos em todos os homens, para avaliar a questão do câncer de próstata. Mas numa fase mais avançada, onde esse câncer ele termina comprimindo a via genital, né? Então a próstata ela tem os ductos ejaculatórios, que é por onde o homem ejacula. Isso é possível que a gente possa ver na segunda imagem também, se vocês puderem colocar. Então nesse momento a gente faz a avaliação do homem, faz o toque retal. Então nessa imagem a gente tem uma setinha mostrando a zona periférica, que é essa parte avermelhada da próstata. Se você prestar atenção, você consegue visualizar que existem as vesículas seminais, que são aquelas glândulazinhas pequenas bem próxima da próstata, e que se o câncer estiver invadindo a vesícula seminal ou o ducto ejaculatório, por onde está passando a setinha amarela, a gente consegue visualizar através do exame do paciente de espermograma que ele tem sangramento no esperma, ou ele mesmo refere isso para você no momento da consulta. Agora, o sangue no esperma quer dizer a má qualidade do esperma? Isso prejudica, de certa forma, o homem ter filhos? Não, na realidade, a presença do sangue não quer dizer que o espermatozoide esteja sendo produzido de maneira deficiente. Tá? A presença do sangue ela indica que existe alguma alteração, seja inflamatória, traumática ou tumoral, na via genital do homem. Então a gente precisa investigar. Agora, existe um número de pacientes que tem uma relação entre a hemospermia com outro tipo de alteração do esperma chamado de oligospermia ou astenospermia, que seria a quantidade diminuída de esperma ou o esperma produzido de maneira deficiente, que seria um espermatozoide sem a cabeça ou um espermatozoide sem a cauda. E aí sim, esse problema pode levar a uma formação de um bebê com deficiências ou não conseguir gerar um bebê. Além do sangue no esperma, quais são os outros sintomas que podem ser sinais de alerta, por exemplo? Mas isso a gente vai responder no próximo bloco, tá certo, bom, doutor? Sem problema. E você de casa, aproveite esse momento para enviar a sua pergunta, o seu questionamento a respeito do tema abordado hoje, que é sangue no esperma ou hemospermia. Não saia daí que o seu programa Estilo de Vida vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Até lá!